Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Você nasceu do amor. Você nasceu do amor. Você é amado. Você é amado. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Bom dia, amigos, boa tarde. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo semanal do livro Primícias do Reino, o nosso estudo que se chama A Flores no Caminho. O nosso estudo se chama Flores no Caminho, mas nós estamos estudando o livro e ainda pretendemos estudar muitos livros, né, pessoal? Da mentora. Que Deus nos dê muitas vezes. E se acontecesse, por acaso, nós passarmos por o lado de lá, do outro plano espiritual, nós continuamos da mesma forma. Isso é que é equipe. Isso é, como ela está conosco, né? Ela está aí conosco. Então, é muita alegria estar com vocês aqui, dando as boas-vindas, vocês que já estão aí, nos acompanhando pelos diversos canais, pelo GRAC da Itália, pela TV7, pela Rede Amigo Espírita e pelo nosso canal do Seja de Viena. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Amália, Rô, Leni, Loren. Bom dia a todos, bom dia, querida Lu. Bom dia A todos os ouvintes. Senti no meu coração, esse querida Lu ficou assim, tá de abraçar todo mundo. Mas a Amália, que não pode falar muito hoje, pensou no evangelho para nós que a Rô vai ler, por favor. Qual é o evangelho, Amália? O pessoal saber. É o capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 3 e 4. Perfeito. Vamos lá, Rô. Bom dia a todos, boa tarde aos amigos que não estão no Brasil, muita paz. Vamos fazer o nosso estudo com a mesma alegria de sempre. Acho que até mais, que quanto mais a gente vai estudando,
mais feliz a gente fica. E nós vamos ler então o item 3 e 4, o Consolador Prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Estará em vós, perdão. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Anotação de Mateus, capítulo 14, o item 15 a 17 e 26. Agora o item 4. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda porque não está em condições de compreendê-lo, e que o Pai o enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar o que o Cristo falou. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não as disse todas. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo ensinou, é que as suas palavras foram esquecidas ou mal compreendidas. O Espiritismo vem, na época determinada, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Ele relembra aos homens a observação da lei. Ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só nos transmitiu por meio de parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma clara, sem alegorias. Ele retira o véu que foi deixado propositadamente sobre certos mistérios. Finalmente, vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma razão justa e um objetivo útil a todas as dores. Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se achar feliz por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? O Espiritismo demonstra que a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem resgata os erros de seu passado. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos, porquanto eles são como crises salutares que trazem a cura e a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que merece sofrer e acha que o sofrimento é justo. Sabe que ele ajuda o seu adiantamento e aceita-o sem lamentações, como o trabalhador aceita o trabalho que lhe proporciona o seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida cruel não se apodera mais da sua alma. Fazendo com que ele veja os fatos de um ponto de vista elevado, a importância das vicissitudes terrestres desaparece no amplo e esplêndido horizonte que ele abrange, e a perspectiva da felicidade que o espera dá-lhe a paciência, a resignação e a coragem de ir até o final do caminho. Assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido: conhecimento dos fatos, que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na Terra. Retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, nosso Lore tem que ligar o microfone para nós podermos ouvir a tua prece, amigo. Então, bom dia, amigos. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Amélia Rodrigues, dos bons espíritos, termos um estudo rico, um estudo proveitoso, um estudo sério, um estudo que traga para nós reflexões muito interessantes a respeito desse texto que estamos estudando. Jesus, amigo, abençoa essa nossa iniciativa.
Abençoe os nossos esforços para compreender os teus ensinamentos, os teus exemplos, agora, à luz da doutrina espírita. Fortalece-nos, ampara-nos, encoraja-nos para que sigamos os teus passos, para que sigamos as tuas pegadas, para que sigamos, Senhor Jesus, esses ensinamentos que são a lei de Deus para os nossos corações. Ampara, Senhor Jesus, os companheiros que estarão adentrando em nossa sala para o estudo, bem como aqueles outros que por algum motivo não estarão conosco. Ajudai-nos, amparai-nos, abençoai-nos, Senhor Jesus. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus. Estávamos aqui nessa página na semana passada. Deixa eu colocar aqui já na tela. Vocês já conseguem ver? Está entrando, né? Está entrando, é isso. Vou cortadinho uma página aqui, um pedacinho aqui, mas eu vou deixar assim mesmo, não vou consertar nada agora não. Mas nós já podemos começar a ler. Podemos. E eu creio que nós paramos nessa página, não foi? Foi sim. Então vamos lá. Embora... Você consegue ler bem, Lore? Consigo. Então tá bom. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas, incrustado de ébano e lápis lazuli, se banqueteasse em repastos opíparos, cuidasse do corpo com massagens de óleos e ungüentos raros, envolvendo-o em tecidos de linho leve, e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas e ouro, sabia-se infeliz. Sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Então, meus amigos, nós estamos vendo aí, nesse nosso início de estudo de hoje, uma característica desse espírito que estava em busca de algo para a sua alma. Ele não buscava valores materiais, bens materiais, riquezas materiais, conquistas materiais, porque já as tinha todas. Tudo aquilo que alguém pudesse almejar, ele já o tinha. Interessante que, tendo tudo isso, seu coração estava vazio. Mas seu coração dizia para ele que estava vazio e ele estava em busca de algo. Ele não estava parado, ocioso, sem atitude, sem movimento. Ele não estava simplesmente deitado em berço esplêndido, esperando a vida passar. Ele estava em busca de algo. Não deixemos de considerar que ele tinha uma boa relação na sociedade como um todo, e ele poderia buscar ali, lá, acolá, aquilo que pudesse atender ao seu coração. Era envolvido com a sociedade judaica de então, particularmente, principalmente, com os doutores da lei, com aquelas pessoas que poderiam, de alguma forma, atender a sua sede espiritual. Mas o relato não nos dá detalhes, mas nos dá a impressão de que ele já ouvia fazendo isso há algum tempo e esse vazio não se preenchia. Até que ele está diante de um ser que fala para ele ao seu coração, olhando em seus olhos, e o atinge lá dentro. A presença física de Jesus o atinge dentro do seu coração. Sem dúvida nenhuma que ele, nesse encontro, ele já tinha notícias anteriores. Como o nosso amigo Nico também tinha notícias do Cristo, esse rapaz aqui, ele tinha notícias. Então, ele foi ao encontro de algo que pudesse preencher esse vazio, essa lacuna em seu coração. Então, observem só, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz, faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. É um alerta para nós,
aqueles de nós que, porventura, estamos em busca disso, daquilo, né? Ocupando o nosso tempo, nossa vida com muitas conquistas, né? Será que tudo isso é necessário? Será que tudo isso é indispensável? Né? Não consigo viver sem atingir esse meu projeto, essas minhas metas. Então, meus amigos, minhas amigas, meus amigos, eu penso que esse estudo ele é muito interessante porque ele traz um aspecto para ser analisado pela sociedade atual, né, que tem essa busca, né, incessante, desenfreada, mas que, de alguma forma, talvez não esteja, como ele, atento a esse vazio espiritual. Meninas, é com vocês agora. Estava pensando, Lore, meninas, pessoal aí do nosso estudo, que ele aqui, esse incômodo que ele tem, esse algo que está incomodando ele, já é um preâmbulo do um passo mais adiante, né? E ele já sabia mais ou menos. Depois ele vai tomar aí as suas atitudes, suas responsabilidades, né? Esse incômodo, porque às vezes as pessoas se sentem incomodadas, sabe o que é certo, já estudou, já entendeu, mas não faz, ou às vezes não se sentem nem incomodadas, né? Então, esse aqui é um incômodo muito interessante, que deve mexer conosco, sim, como você disse, Lauren. Assim, aqui ele tem aí todas as suas riquezas, as suas possibilidades, não é? Mas quantas vezes a gente deixa passar, né, Lauren? E a gente sabe que não está muito certo aquilo que estamos fazendo, mas mesmo assim a gente não para, nada nos retém. Amália levantou o dedo. Né? Eu vi aí pura intuição. Hoje, estudando a mediunidade, a gente percebe isso aí, né? Que é a intuição, que tinha que parar, que tinha que trabalhar, que tinha que modificar, e que estava um impasse que vai acontecer adiante, como a Lu lembrou. Mas naquela época não tinha estudo de mediunidade, nem se considerava intuição como mediunidade. Que Kardec que veio ensinar a gente a descobrir, né, através dos espíritos, que a mais preciosa delas, né, a mais simples, poderosa e preciosa é a intuição. E eu vi aí, todo tempo, a intuição, né, mostrando para ele um caminho. É isso. Eu estava aqui, quando eu comecei a ler, né, eu percebi que a nossa querida Amélia Rodrigues, ela traz para a gente a riqueza de detalhes, né? Ela dá um enriquecimento de detalhes nesse momento dele, como se falasse assim, ele tinha tudo o que o dinheiro pode comprar, mas o principal ele não tinha, que era justamente a felicidade íntima, né? Então, a gente vê com clareza isso. Faltava-lhe algo que não se consegue facilmente, né? E a gente só consegue a felicidade íntima com o trabalho íntimo, conhecendo Jesus e escolhendo Jesus como nosso guia e modelo. Isso é que vai dar a paz de coração. E como a Amália falou, ele tinha aquela intuição, sabe? Ele tinha tudo que o dinheiro pode comprar. Ele era riquíssimo, porque quando ela vem colocando os detalhes aqui, madeiras preciosas, incrustado de ébano, eu não sei nem o que é isso, lápis azuis, alguém sabe o que é isso? Não faço ideia do que seja, sabe? Se banqueteasse com repastos opíparos, de vez de ser uma mesa enorme, cheia de alimentos, de comida, só para ele era rico.
cuidava do corpo com massagens. Tem gente que nem consegue tomar banho, né? Então, a gente vai vendo que ele tinha tudo o que a matéria pode dar a ele, né? Então, isso é uma coisa muito séria, como o Lore falou no início, para a gente refletir, né? A gente está tentando, né? Muitas vezes, quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem, né? Ai, quando eu estou perturbada, eu vou para o shopping, compro e, de repente, fico me perguntando por que comprei, sabe? Então, não consegue satisfazer o íntimo. A Amália falou muito bem, a intuição dele já estava chamando ele para outras coisas, né? Para outras riquezas que ele ainda não tinha, né? Então, é isso aí. E isso é para a gente olhar para a gente e ver o que às vezes, muitas vezes, né, a gente está se banqueteando, satisfazendo e não consegue nunca se sentir feliz, né? É uma coisa muito séria a pensar, né? Eu estou aqui fazendo uma associação também com a questão já da condição dele, né? Que é diferente da maioria dos ricos, que não tem essa condição de ter esse sentimento, essa consciência que permite que ele seja até intuído, né? Os espíritos ficam chamando atenção para o compromisso que certamente ele já poderia assumir. Tanto é que ele buscava, embora não soubesse o que, ele sabia que havia algo mais, né? Então, é como se fosse, assim, uma ânsia da alma mesmo, né? E quantas vezes, eu não me lembro quem falou, não sei se foi a Lu, a gente ouve nossa consciência, mas não escuta, a gente só ouve, né? E vira para o lado e continua na direção do que muitas vezes não consegue. Por isso é importante a persistência, que a Amália gosta tanto, né? A persistência é muito importante para que a gente não se decepcione e achar, não adianta, eu desisto, nada de desistir. Mas muitas vezes a gente ouve essa vozinha que nos intui e diz, olha, preste atenção, tem muito mais que isso. E você sabe, porque esse diferencial dessa sensação dele mostrava que ele sabia, né, que tinha algo mais. E ali, lembrando daquela pergunta do Livro dos Espíritos, cujo o número eu não me lembro, o que a gente pode ser feliz? É a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro, né? Então, isso distanciava ele dessas necessidades para que a gente seja feliz. Então, eu imagino, pelas vezes poucas que a gente consegue perceber que fez a escolha errada, eu imagino, sinceramente, o que seja a dor desse irmão. Nossa, mãe. Eu fico pensando também, o Lore já colocou aqui para nós a referência ao lápis azul, viu, Leni? Daqui a pouco ele vai ler para a gente. Eu fico pensando também como tantos outros que tiveram sua passagem, né? Cruzaram com Jesus, se esse também não seria, entre aspas, um pré-programado, né? Então, assim, muitos daqueles que foram curados, daqueles que aceitaram ou não, porque tiveram o seu livre-arbítrio para aceitar, tomar aquela decisão ou não, né? Será que não estava programado para esse rapaz? Mas, enfim, isso são cenas dos próximos capítulos. Lore, você teria alguma coisa para dizer? Temos aliás, tem sim. Você tem sobre o lápis azul? Eu tenho. Por favor, Lore. Lore primeiro para dar a explicação, depois passamos para a Amália. Ótimo. Lápis azul ou lazulita é uma rocha metamórfica de cor azul, de opaca, translúcida, composta especialmente de lazurita e calcita, utilizada como gema ou como rocha ornamental. Chique, Pedraria toda, né? Simples assim. Fala, Mário. É só lembrar que se com ele, com todo esse poderio aí, se a vida fosse só matéria, não teria necessidade do incômodo. Por isso que é a intuição que nos liga o eu espiritual que somos. E o outro pontinho é que, como lá o Nicodemos, como ele,
já eram espíritos que estavam prontos, mais ou menos prontos, para uma transformação. Né? Por isso, esses incômodos que eles sentiam, essa busca do Cristo. Né? E esse incômodo a gente vai ver também naqueles, muitas vezes naqueles que se poderiam dizer os doentes também, né? Porque aqueles que se chegavam a Jesus obsidiados, se curavam, nem todos seguiram a Jesus, nem todos, como a gente sabe, voltaram, pelo menos para agradecer. Imagina o incômodo que teve depois nessas pessoas, né? Nelas que tiveram aí a oportunidade de estar com Jesus, de serem curados das suas mazelas, das suas dores, e depois seguir um outro caminho. Nossa, estamos nós aqui falando sobre isso. Fala, Loren. Lu, se você me permite, eu ainda queria me reportar no slide anterior, porque eu também observei um outro aspecto para nós nos dias de hoje, deixando de lado a questão das riquezas materiais, daqueles companheiros que têm a casa espírita como ponto final das suas buscas. Né? Buscaram lá, buscaram acolá, buscaram ali, buscaram lá longe, né? Passaram por uma instituição religiosa, passaram pela segunda, pela terceira, pela quarta, enfim. Né? Nada preenchia o vazio de seus corações, nada trazia as respostas que elas demandavam, que provavelmente eram tratadas como crianças espirituais. E elas encontram, né? Muitos de nós encontramos essas respostas na casa espírita, e a grande maioria permanece na casa espírita. Eu não sei se desses companheiros que estão estudando conosco hoje, né, se há exemplos dessa natureza, mas nós sabemos de muitos exemplos na casa espírita, né, de pessoas com esse vazio, né, com essa ansiedade na busca de respostas, né, espirituais, não de respostas materiais, mas espirituais, né, e elas encontraram essa resposta na casa espírita. Então, a casa espírita, ela acolhe muitos desses companheiros com esse vazio no coração que esse menino sentia. Então, a gente vai ver que o Cristo está atendendo hoje, né, 2022, muitos desses corações ansiosos, né, eu vou colocar assim com uma certa forçação de barra, com algum certo desespero espiritual, e a casa espírita vai oferecendo essas respostas. Os espíritos vão oferecendo as respostas. Né? Jesus oferece essas respostas. Então, como é bom nós estarmos estudando hoje, né? Como é bom a gente reviver este caso, porque nós já o conhecíamos, de alguma forma, aqueles que somos leitores do Novo Testamento, como é bom como a gente faz essa reflexão nesse sentido de ver que o Cristo convida a todos são convidados, direta ou indiretamente, né? Através da intuição, através de amigos, através de um livro, através de uma palestra, através de qualquer movimento, somos convidados. Mas nem todos aceitamos o convite do Cristo, nem todos estamos dispostos, né, a acompanhá-lo, a segui-lo. E esse menino vai trazer para nós essa notícia. Né? Ele foi um dos convidados, e as cenas dos próximos capítulos nos dirão, né, como ele se conduziu a partir desse convite. Era esse, Lu? Não, Loren. Tocou num ponto, só um minutinho, Amália, importante, porque falávamos sobre isso hoje no estudo da nossa casa. E eu fazia uma referência em relação da curiosidade de muitas pessoas quererem saber dos estudos da nossa casa. Se ele é só em alemão, e se quantos austríacos vêm, e se os austríacos gostam de espiritismo, e que não sei mais o que, aquela história de sempre. Então, na nossa casa, pela experiência, há um estudo só em alemão, só na língua da terra, e outros em português. Pronto, alguns estudos na língua da terra, outros em português. Mas o que eu quero dizer com isso é que temos aqui corações da língua materna, corações sofridos, corações muito amargos, corações com depressão, com pensamentos suicidas, corações
extremamente infelizes por estarem longe de sua família, longe da sua terra, e não se encontraram. Então, estão numa situação tipo... não se sentem bem na terra, que nem todo mundo é feliz, né? Podemos dizer assim, e também não podem retornar. Estão na casa espírita? Não, não estão. Alguns já passaram, enfim, mas a casa espírita está aqui. A casa espírita está aberta para aqueles que queiram chegar. Temos aqui, também falava, que temos aqui na Áustria, especialmente em Viena, todas as religiões que vocês podem imaginar. Das ramagens evangélicas, a Igreja Católica, que tem padre que fala português ou é brasileiro, que sempre há uma troca. E temos só em Viena 4 casas espíritas, né? Então, aí eu tocava nesse sentido, né? Que às vezes essa cobrança das pessoas querem saber as situações, se chega, ou existe casas também, não só aqui na Áustria, mas em outros países da Europa, aonde só se fala a língua da terra, seja ela inglês, seja lá a língua que você queira, enfim. Porém, o que a gente pensa também, se chega uma pessoa em sofrimento e quer ouvir uma palavra de consolo, que bom, ou pensando em suicídio, por exemplo, que bom não é ouvir o evangelho na sua língua materna, não é? Então, Claro. eu estava falando, Lore, então a gente tem que saber se dividir, saber interpretar, saber como fazer também, e entregando na mão de Deus, né? Nesse sentido aí de casa espírita que você nos trouxe para a reflexão. Lore, obrigado. Fala, Mária. Então, eu estou lembrando que o doutor Hermo um dia disse, doutor Hermo Baltazar, muitos viriam, muitos virão. E a gente vê isso nas pessoas que chegam e dizem, encontrei o que eu queria, era isso que eu buscava. E fixa, e permanece a ouvir a doutrina. Quando no atendimento fraterno, a gente vai conversar com a pessoa diz, a palestra respondeu a minha dificuldade. A palestra me respondeu. Então, já complementa. A gente só complementa o trabalho. E tem ainda a palavra do doutor Hermo, no Palavras do Coração, que eu não me lembro agora o número. Ele diz, muitos poderiam resolver suas dificuldades estudando a doutrina espírita. Mas dizem assim, não é a minha religião. Depois. Não interessa. Aí, pois é, não me interessa, não é a minha religião, não é a religião dos meus pais, dos meus avós. E perdem com isso de resolver a vida. Esses não ficam, mas aqueles, os chamados, quando ouvem a doutrina, ficam. E esse ponto que Lore trouxe, ele é bem relevante, porque era exatamente o que falávamos, porque não é a questão de dinheiro, porque a pessoa sai da sua terra, nesse caso específico, ela pensa e encontra, mas essa intranquilidade interior, esse é o fato, algo me incomoda, e aí esse incômodo... Aí a intuição funciona. Lore, você consegue ler? Posso fazer uma colocaçãozinha rápida? Pode. Eu estava lembrando também de uma fala do Dr. Herma, que ele nos orientou que a gente sempre acolhesse aquele que chega com respeito, sem julgamento, e dando a ele tudo que nós pudéssemos de apoio, porque mesmo que ele, até sabendo que ele não ia ficar, você está sentindo que ele não vai ficar, mas acolhe, conversa, porque lá na frente, quando ele sentir dor, ele vai lembrar daquela casa, nunca mais eu esqueci isso, aquela casa que na hora que ele teve aquela agonia, o acolheu e o aliviou.
e aí ele vai procurar. Então, eu acho que isso também é muito importante a gente seguir fazendo com todas as dificuldades, o melhor que nós pudermos, porque a semente fica, né? Olha, Tem que um Caso trabalho. Flora, né, Rô? interessante que você está Caso falando. Flora. Oi? O caso Flora. A Olha o caso Flora interessante que Sim, você, sim, é um exemplo. O caso Flora. você já vai contar para nós. Mas Fala olha aí só, do caso Flora. Amália, só rapidinho. Olha que interessante que vocês estão tocando, porque no nosso caso específico aqui, principalmente depois da pandemia, principalmente, que já era difícil, agora, depois da pandemia, muito mais, porque, como vocês já falaram das outras vezes, as pessoas querem ficar em casa. Nesse contexto, antes já não entendiam, agora muito menos. Você pensa, mas as pessoas, como assim? Vocês vão para casa espírita, tem poucas pessoas ou ninguém? Não é? É interessante essa mentalidade, né? É muito difícil para a pessoa entender. Ou a pessoa chegar num grupo, ali tem poucas pessoas, ou uma ou duas, e ela pensa assim: olha, mas não tem ninguém aqui, será que isso realmente serve para mim? Aí é bem complexo mesmo. E aqueles que estão ao nosso redor também. Porque às vezes o próprio espírita, o próprio trabalhador da casa, ele se sente assim fraquejado na sua fé. Então, olha quantos aspectos, né, a gente pode trazer para aprender, dar significado ao que significado da casa espírita para nós. Para nós, aqueles que vamos chegar, que não é uma casa espírita como Leon Denis, de não sei quantos departamentos, não sei quantos andares, e para aqueles que trabalham ali também, seja qual casa espírita que for, né? Então, é interessante essa... Ô, Lu, quando você fala que aí existem 4 casas espíritas em Viena, né? E aí você tocou num assunto muito importante para mim, que é a pessoa que é de fora encontrar a voz materna, né? Ouvir a voz do país que ela veio. Isso é assim, é acolhedor, sabe? Então, quando muitas vezes, né, voltando aqui para o mancebo, ele estava com todo aquele luxo, mas ele não conseguia ouvir o que ele precisava, ele não sabia o que ele precisava, alguma coisa dentro dele chamava, porque na verdade, essas pessoas também são mancebos que têm ali, sabe, o que elas precisam, mas não acreditam. Por quê? Porque não tem a quantidade, não tem o luxo, não tem o que elas acham que é o certo. Então, às vezes, a gente olha para as coisas e fala assim: ah, mas será isso mesmo? Não tem nada, não tem o luxo, mas tem o acolhimento. Não tem a manifestação, porque é o que muitos procuram. Não Exatamente. tem consultas. Sabe? Não tem as consultas, mas o que tem soluções para os seus problemas? Tem soluções através dos livros, né? Não é isso. Eu ia falar, Lu. Isso, as pessoas têm que aprender a ver o algo mais. Mas porque isso é com o tempo, vai né? Além dos olhos, vai além dos olhos materiais, sabe? Porque hoje em dia, eu sempre falo, a gente não sabe nada, sabe? A gente não sabe nada e a gente tem que ter humildade para entender que a gente não sabe, que além dos olhos materiais tem muito mais apoio, muito mais aconchego, sabe? Que foi o que o moço sentiu quando viu Jesus, sabe? Então, Jesus não tinha nada. Mal tinha uma pedra para encostar a cabeça. Mas o que ele podia dar de verdade para a alma dele? E o que a casa espírita, que aparentemente não tem nada, sabe? O que ela pode dar de conforto para cada um de nós? Né? Através dos livros, através da conversa fraterna, através do auxílio amigo, sabe? Mas a gente não quer, a gente quer o repasto, a gente quer o lápis azul,
a gente quer se banquetear e não vai encontrar isso, porque isso não é porque o que a gente leva depois da morte, né? Isso por isso até que eu acho que o doutor Erma sugeriu, Lu, que a gente não julgasse quando recebesse, mesmo sabendo que aquela pessoa não voltaria, mas que a gente a tratasse com o mesmo acolhimento. Essa conduta, essa percepção, ela vem com o estudo, ela vem com a maturidade do senso moral, e a nossa está começando a se formar, digamos assim, porque a gente já valoriza muita coisa, como diz Kardec, acho que é no Livro dos Espíritos, que há 100 anos a gente não valorizava, né? Então, é um crescimento e o nosso papel é muito importante nesse contexto, né, gente? Vamos lá. Caridade da compreensão. Sim. Glória, fala. Aí. Lu, se você permite, a Amália sugeriu a Rô falar para nós sobre o caso Flora. É um caso estudado no encontro de medicina espiritual e a Rô está bem ao par dele, porque é um caso interessante, mais ou menos dessa natureza. A pessoa não era de imensos recursos financeiros, mas tinha sim. Então, Rô, você pode colocar para nós, por favor, esse caso, que ele é muito ilustrativo também? Na verdade, ela para a média da época, isso foi na década de final dos anos 70 que ela chegou no centro, né? Ela tinha, em relação a nós, bem mais poder aquisitivo do que a maioria de nós ali, né? E quando ela chegou, eu vou falar resumidamente, ela chegou procurando cura, ela até questionou se ela não ia ficar curada, se ela ia. Passou o tempo, ela começou a entender e a dor começou a apertar e ela começou... Até que chegou uma época em que nós íamos à casa dela, um grupo, para dar passe nela. Ela era uma mulher relativamente pequena, nova, com 3 filhos, crianças, e ela ficou... a cama dela, quando ela piorou do câncer, ela pediu que colocassem na sala e da cama ela tinha uma rede de senhoras, amigas dela, também com bom poder aquisitivo, que ela controlava essas senhoras pelo telefone, ela fazia com que elas doassem, elas arrecadavam leite, tudo voltado para o nascimento da criança, enxoval, leite. Nós fomos lá várias vezes, e interessante que uma das vezes, a Altivo falou que a Dolores Duran, que foi uma grande cantora brasileira, à época dela, estava na sala, pedindo para dizer a ela que ela estava ali, e aí ela começou a chorar e disse que ela gostava muito de Dolores Duran. O que aconteceu nessa caminhada? De quando ela chegou a primeira vez no centro, que não valorizou nada, que ela disseram que ali curava, ela queria era ficar boa, foi embora, falou que para ela não servia, depois ela voltou buscando ajuda e teve ajuda até o final. Foi a maturidade que a dor trouxe, né? Muitas vezes a gente precisa da dor, né? Então, e ela era um doce, ela era uma gracinha, a gente ia lá, nossa... Ela fisicamente ela ficou bastante deformada pela doença, mas ela era muito carinhosa, muito calminha, as crianças sempre em volta dela, os filhos dela chegaram a ficar no centro um bom tempo, foram ficando mais velhinhos, era a Ângela, eram 3. Eu lembro bem da Ângela porque a gente era jovem junta, então a gente tinha uma convivência, mas eu me lembro perfeitamente da imagem daquela mulher na sala, a dor daquele marido que a gente via no rosto dele, a dor de todos, e ela ali comandando como se fosse uma pessoa... Olha a modificação dela, de quando ela chegou e foi embora com o nariz em pé, dizendo que não estava, que aquilo ali para ela não servia, e depois ela se viu fazendo um trabalho por telefone da cama que ela mandou botar na sala. Então, assim, a dona Flora é assim, um grande exemplo para nós. Não sei se eu falei bastante, porque eu quis falar do semeador, né? O semeador saiu a semear, né? E aí cai a semente em várias partes. E aí sabe-se lá Deus quando essa semente vai frutificar. Graças a Deus, né? E do caso dela, é interessante que ela, quando já próximo ao desencarne, ela pediu para que não se levassem flores ou coroas para o túmulo dela, mas que fosse entregue na casa dela latas de leite. Leite, etc, exatamente. Não é isso, Rô? Sim, exatamente. Bom, isto posto, então prossigamos, né? Prossigamos. Muitas emoções virão ainda nos próximos capítulos. O moço rico, né, o mancebo rico, ele hesitava. No entanto, sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos e vazio seu coração.
Então, observemos que nós já demos uma pincelada nesse slide, né, Lu? Vazie o seu coração. É óbvio, né, meus amigos, que o encontro com Jesus não é tão simples, não é tão fácil, nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. Né? Esse encontro que tem ocorrido nas casas espíritas, esse tem dado certo. Esse tem dado certo porque esse é o reencontro com Jesus. Né? Muitos de nós nos afastamos do Mestre, por um motivo ou por outro, cada um com seus motivos, cada um com as suas razões, justas ou não vem ao caso, nos afastamos. Mas o convite sempre estará sendo feito novamente. Sempre estará sendo feito novamente. Observemos, assim, com todo respeito, como tem crescido, né, as religiões de cunho evangélico, né? Elas estão acolhendo Cristo do jeito delas, né? Com a forma assim de acolhimento, de trabalho, elas estão revivendo de alguma forma, do jeito delas, esse convite ao Cristo. Né? Agora, em relação à doutrina espírita, a gente vê que esse convite ele é muito mais para usar o cérebro, né? Vamos agora entender o que não entendíamos outrora, né? Vamos amadurecer, vamos refletir, vamos meditar, e não vamos nos afastar mais, porque agora compreendemos que o Cristo veio trazer uma mensagem. O que as religiões materiais e humanas fizeram com Cristo, isso é uma outra história. Não se trata das religiões, se trata do ensinamento do Cristo. Então, repara só, ele hesitava, né, tinha vazio o seu coração, e estava diante do Cristo. Ali, frente a frente, tete a frete, né, fuça a fuça, bigode a bigode, sei lá como é que a gente fala, não é mesmo? Mas aí, naquele momento, alguma coisa aconteceu com o coração dele. Alguma coisa aconteceu. Né? Então, a gente vê que o texto, agora vamos ver a sequência do texto aqui, né? Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer no corpo, ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações, se disputava a posse total da paz. Isso aqui a gente já até avançou um pouquinho na leitura aqui, me perdoe. Então, repara só, é para a gente ver como... Ah, não, faltou ainda um outro aqui, né? Era mais do que um tormento essa necessidade. Então, observemos só, meus amigos, que para todos nós, o nosso benfeitor espiritual, a gente não pode nunca esquecer do nosso anjo guardião. Ele está lá ao nosso lado, nos convidando, reconvidando. Ele se cansa, ele toma um copo d'água, ele toma 1 litro d'água, ele toma um tonel d'água, né? No cansaço dele, ele está lá insistindo, não nos abandona. Né? Justamente porque ele sabe da nossa programação reencarnatória, ele sabe qual é a meta nossa, como a meta de qualquer um de nós, e ele faz esses esforços constantes para que nós reencontremos o caminho do Cristo. Reencontremos o caminho da luz, o caminho da paz, o caminho da concórdia, do entendimento, né? O caminho que trará as verdadeiras e genuínas alegrias ao nosso coração, que é caminhar na direção de Deus, porém nunca esquecendo de um detalhe fundamental, né? Que é o que a Rô trouxe em relação à Dona Flora: trabalhe no bem. Né? Conhecer o Cristo para ficar só no cérebro não vai atender a essa lacuna, a esse vazio, né? a esse distanciamento da realidade. Né? Conhecer, sim, e aplicar esse conhecimento através do trabalho do bem. E aí, me perdoem também mais um aspecto a colocar-se. Né? Não é trabalho no bem única e exclusivamente para consanguíneos, aqueles da sua família, aqueles da sua casa. É óbvio que esse compromisso é inadiável, inquestionável, não há que se falar, o compromisso familiar não há que se falar, mas ele não é só e não é único. Meninas, agora com vocês. Essa questão, né, do tormento, né, dessa busca que chegava a ser um tormento, essa paz que ele buscava, que ele não encontrava, sabe? Acalentava melhores aspirações, se disputava a posse total da paz. Era mais do que um tormento essa necessidade. Então, na verdade, tudo aquilo, eu acho que ele, ao olhar
para tudo aquilo que ele tinha, que o atormentava intimamente, né? Devia ser muito triste, né? Porque ele buscava uma coisa que ele intimamente não tinha. E como já foi dito, essa questão do nosso guia espiritual está sempre, de vez em quando, nos dando uma alfinetada para que a gente olhe de outra maneira as coisas que a gente tem, para que a gente olhe de outra maneira as coisas do mundo, para que a gente olhe a transitoriedade das coisas, não é? Então, essas questões são muito sérias, porque se a gente não tiver essa visão espiritual, a gente muitas vezes fica pensando, meu Deus, por que o que eu tenho me atormenta? Porque é isso, né? O que ele tinha o atormentava. E era uma riqueza legítima, porque era o trabalho do seu próprio pai, né? Ele vai falar, mas foi o esforço do meu pai, né? mais na frente. E Jesus fala para ele, olha, deixa tudo e vem comigo. Mas e o esforço que o meu pai fez no trabalho digno para adquirir essa riqueza? Por que essa riqueza, que eu sei que é de um trabalho digno pelo esforço do meu pai, me atormenta? Né? Então, é aquilo, né? Eu não estou tornando essa riqueza útil de verdade. Eu estou apenas usufruindo dela, sem fazer o que já foi falado aí, né? Beneficiando outras tantas pessoas com isso, dividindo isso, que é o que Jesus propõe a ele, né? O atormentava justamente por isso, porque ele sabia que tinha algo a fazer com aquilo, mas ele não sabia o que Jesus propõe, e aí ele não aceita. Realmente é um grande tormento isso, né? Se a gente parar para pensar. São muitas reflexões, né? Pelas nossas poucas coisas, o que a gente pode dar, né? Né, Amália? Fala aí. É o sentimento inato da imortalidade. O sentimento inato da imortalidade que ele traz, que todos trazemos. Então, por mais que ele gostasse considerasse até a riqueza do pai, falava mais alto nele, naquele momento, a ideia inata da imortalidade. Até mesmo quando a gente vai ver aí na frente, aquele dia era o dia fatal dele. Né? Então, ou sequente, né? Então, é o sentimento inato da imortalidade, né? De que a vida continua. É como os espíritos estão nos ensinando. E, de toda forma, a gente vê mesmo, Amália, esse sentimento nele, porque ele tinha a ideia de que o que ele queria era transcendir aquele poder, aquela posse toda, era algo muito além, né? Então, ele tinha já uma semente bem sólida dentro dele. Ali era o momento, né? Mais difícil. A gente olhando hoje para a nossa vida, hoje a gente vê que isso não é incomum ainda temos muito Se isso, não incomodar, né? Não busca. É verdade. Se não incomodar, não busca. E tem que incomodar muito, né, Amália? Porque se for mais ou menos, a gente ainda toca o barco para outra direção. É isso. Bom estudar para a gente ser alertado, né? Que aí, quando a luzinha acender, a gente, opa, deixa eu prestar atenção na minha luzinha que acendeu, não vou mais tampar ela, não, vou olhar, ver o que ela está me dizendo. Que a Sheila fala isso, se a gente prestasse mais atenção, quando a luz da nossa consciência acende, a gente iria se privar de muitas dificuldades, mas a maioria das vezes a gente não presta. Lu, se você permite também, eu vou pedir para a Rô. Ela tem um caso também lá de um médico na obra social, mais ou menos com essa característica, não tem, Rô? Que ele chegou à obra social com uma circunstância qualquer da vida dele, depois ele se tornou o médico que atendia na obra social. Ele chegou numa situação de fazer uma prestação de serviço na comunidade, digamos assim, né? Ele era médico
e ele foi legalmente, teve necessidade de prestar serviço na comunidade. E ele se apaixonou pelo trabalho, pela doutrina, e se tornou um grande amigo. Não sei se é isso que você está falando. Inclusive, ele trabalhava em hospitais públicos e ele passou a modificar a forma dele cuidar nos hospitais públicos, se tornou um grande amigo da casa. Não demorou muito tempo, trabalhando com a gente também, ele não deixou, quando a prescrição legal acabou, ele continuou no trabalho, não demorou muito tempo, ele desencarnou no hospital público. E a gente ficou assim, feliz, porque ele havia tido tempo e havia aceitado, né, aquela oportunidade de estar ali e de ter mudado os conceitos dele, a ponto da esposa dele, depois que ele desencarnou, procurou a casa e colocou isso, que ela era muito grata, porque ele havia modificado bastante a forma dele de enxergar a vida, que ela tinha certeza que isso tinha ajudado muito a ele nessa nova vida que ele estava indo, né? Então é isso. Lu, antes de eu ler esse slide, agora há pouco, nos bastidores, antes de nós comentarmos, Leni comentava uma fala de Leon Denis. Né? Leni, você consegue repetir aquela fala que você estava falando para nós, para a Jane? Né? Está naquele livro Em Torno de Leon Denis, né, que, na verdade, é um relato de Gaston Luce falando de Leon Denis, né, naquele livro. E aí é interessante aquela fala, porque Gaston Luce fala, né, que Leon Denis fala para ele: vede, Gaston, como as pessoas mudam ao contato da doutrina espírita. É mais ou menos isso, né? Como as pessoas, quando ela tem contato com a doutrina espírita, elas se transformam. É mais ou menos essa fala, eu vou buscar aqui para depois falar corretamente. Tá? Vê se não é doutrina consoladora. É onde Leon Denis fala isso. Isso, como que a doutrina consola, como que ela consegue fazer os homens modificar seus pensamentos. É isso que ele observava, mudança das pessoas quando conhece a doutrina. Então, a doutrina, acho que é a lição 5, doutrina consoladora. Muito bem. Enquanto a Lene procura, que é bastante interessante mesmo esse texto, é gostoso de lê-lo. Mas vamos lá, Nela, vamos prosseguindo aqui na nossa leitura. Não que desejasse a tranquilidade aparatosa dos fariseus, ou o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos, ou a senectude vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Então, repara só, aqui é interessante a gente ver esse aspecto dessa descrição dele, porque, na realidade, mostra que essas coisas ele já tinha avaliado, ele já tinha analisado, ele já tinha, de alguma forma, aferido que isso não atenderia à sua necessidade, não preencheria o seu vazio, né? Não traria para ele essa, eu vou usar um termo indevido, essa comodidade dentro da alma. Né? Então, é interessante como a Amélia ela é rica nesse relato e está trazendo para nós que, de alguma forma, a gente precisa entender esse menino e ver como é que a gente se encaixa nessas circunstâncias. É óbvio que cada um de nós está na sua caminhada de evolução, de progresso, de crescimento. Né? Há uma necessidade de termos experiências, de termos vivências, de saber como é que as coisas funcionam, etc, etc. Mas os exemplos, eles nos ajudam para que nós não incorramos em erros que para nós podem não ser interessantes. E ele mostra isso para nós. Eu sei como é que as coisas funcionam. Né? Eu tenho contato com essa realidade. Eu tenho contato com essas pessoas, com essa gente, com esse povo. Eu tenho contato, né, com a alta sociedade econômica, financeira, cultural, intelectual da minha sociedade atual. Tenho um bom relacionamento com eles, não tenho dificuldade com ninguém, todos gostam de mim.
mas o vazio continua. Mas as indagações, né, não têm resposta, né? Mas o meu coração ele se inquieta, né, nessa busca desse alguém. Então, observe só o relato de Amélia, né, traz para nós uma descrição dele, mas que ela pode se encaixar, né, de alguma maneira em muitos daqueles que estão buscando a casa espírita. Quero crer que talvez alguns de nós um dia tivéssemos isso. Nós até tivemos relato de uma companheira aqui no nosso chat, né, que ela colocou que veio à casa espírita porque tinha um vazio, é a Graça, né? A Graça colocou isso para nós, da sua experiência. Então, é isso. Penso que é interessante essas abordagens que estão sendo trazidas para nós. Meninas? O livro é Em Torno de Leon Denis, tá? E está lá logo nas primeiras páginas, é Gaston Luce falando, a título de prefácio. E aí ele fala assim, quando percebi a transformação, isso Leon Denis, né? Quando percebi a transformação de alguém por conta da doutrina espírita, proclamava com bom som, veja, Gaston, veja como é interessante a ação do bem em todas as pessoas, e particularmente nos corações dos maus. E sorrindo dizia, para mim, é preciso encarar a vida com esperança, com expectativa, com certeza de que todos irão se transformar. Olha que beleza, né? Ele falava isso para Gastão numa alegria incrível. Então, está lá, é a título de prefácio, Leon Denis, um homem de bem. Mostra novamente a capa, Leni, por favor. Em torno de Leon Denis. De Leon Denis. Muito bem. Lu, meninas. Eu, quando fazia agora a leitura, como você agora estava lendo, e aqui ele diz assim, dos fariseus, do presente mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos, ou na senectude vitoriosa dos conquistadores. E eu me lembrava daquela situação de uma outra parte do Evangelho, quando é a mulher apedrejada, não é? E aí Jesus começa a escrever ali no chão, que dizem que as únicas coisas que Jesus escreveu, e aí algumas pessoas iam sair, os homens, e começaram pelos mais velhos, né? Os mais idosos, mais na sua senectude aí, né? E parece que ele escrevia no chão, hipócritas, mentiroso, e etc, etc. Então a pessoa se sentia atingida no seu ser, né? E ia saindo, sentia como aquelas frases tivessem a ver consigo, né? É isso, as conquistas ou não que fazemos. Penso que até agora a leitura desse capítulo é muito atual, atualíssima, e eu digo sempre que não é ele lá, é nós lá e nós aqui, porque é muito similar do que se vivencia no momento, né? Então a gente está falando lá do moço rico, etc., mas é muito atual. Ninguém, não posso dizer, mas muitas pessoas não estão querendo seguir, né, uma religião que só fala em paz, em tranquilidade, em reencarnação. A maioria das pessoas quer o aqui e agora, né? Então, ter esse balanço, né? E aí vem realmente as tristezas, os desgastes, porque faz parte da vida. Nós temos na doutrina espírita a informação bem clara que esse planeta ele é de prova e expiação. Ponto. E a gente vai tentar fazer o melhor da estadia nesse planeta aqui. Temos a informação também bem clara
que é tudo transitório, né? Transitório. Então, mesmo para nós que, entre aspas, já sabemos um pouquinho, às vezes não caiu a ficha direito, né? É transitório, então a gente se vê às vezes apegado, ainda se vê achando que sabe muito, que etc, etc. Então, assim, é muito bom essa leitura. E eu creio que nós vamos ter tempo ainda de fazer várias formas de interpretação do que é essas riquezas, né? O que são essas riquezas, né? O que é entendido como riqueza, não é mesmo, pessoal? A Amália está pensativa? Está assim, pensando. É o eu espiritual. É o eu espiritual pedindo socorro mesmo. Socorro, me tira daqui, eu quero entender o porquê que eu estou na vida. E o Lore teve um insight muito bom de falar da nossa doutrina, de falar da casa espírita. Claro que sabemos que existem milhões por aí, mas nós somos espíritas, somos trabalhadores de uma casa espírita e vamos falar o que a doutrina espírita nos ensina, não é mesmo? E o que ela pode nos oferecer. É isso que tem dado consolo para nós. É isso que ela fez por nós, né, Lu? Tudo que ela tem feito por nós e todo esse consolo que ela nos traz quando a gente pensa, essa realidade que a doutrina espírita nos dá, essa leitura aí que foi feita agora pela Leni, lembrada pelo Lore, fantástica, é isso mesmo. É isso mesmo. Temos que falar sobre isso. Parece até que estamos querendo convencer a nós mesmos. E vai ver que porque precisamos desses impulsos, né? De estar repensando sobre essa coisa que já virou algo comum para nós, mas que vai falando, né, meninas e meninos, falando, repetindo, mais uma vez tendo a certeza, mais uma vez vindo casos reais de pessoas que chegaram na casa espírita, com situações reais que foram vivenciadas, ou eu, na minha experiência aqui de casa espírita aqui na Europa. Então, é válido sim. Então, passo a palavra para vocês, que daqui a pouco já estamos indo nos nossos finalmente. Vamos terminar essa página aqui, que na próxima semana já vamos entrar numa nova, tá bom? Essa daqui vai ser só para lembrar onde paramos, para já ir para a próxima. Rô, você não falou nada? Não, eu estava prestando atenção, raciocinando também, né? Porque eu acho que o grande feito para nós foi entender, poder raciocinar, a fé raciocinada, justificar, ter as respostas que eu entendo que essas buscas são as buscas da alma, né? São as questões da alma, mas nada casa com nada, está tudo errado, que coisa é essa? É horrível. De repente a doutrina coloca para a gente que está tudo certo. Sem sentido, né? Não tinha sentido antes da doutrina espírita, sim. Podemos falar assim, né, Rô? A morte era a morte, e agora a morte é uma preocupação, como é que o outro vai estar do outro lado? Ele está bem? Ele foi amparado? Eu tinha medo da morte, eu era daquela que falava, deixa os mortos enterrar teus mortos. Isso foi ontem. Não entendi, não sabia, a doutrina espírita veio me ensinar isso, né? Por isso que eu te falei, Lu, que ela fez por nós, né? O que ela fez conosco, o que ela nos... A gente sabe que tem muito a fazer, muito, porque a gente identifica as nossas dificuldades. Estou falando por mim, mas nem todas eu consigo, longe disso. Eu só sei que tem, mas eu também não me aflijo, porque eu continuo na minha luta e olhando para frente. Eu descobri que eu sou um espírito imortal, que isso aqui é extremamente passageiro, a grande vida é a vida que a gente vive enquanto está fora do corpo, e a nossa vida no corpo, ela nos ajuda no sentido do aquele aprendizado, como dizia o Dr. Herman, um roçando no outro para aprender, assim que a gente aprenderia. Mas a impermanência é uma constante, a gente acorda de um jeito e vai dormir de outro. Então, isso, a fé raciocinada, acalma demais. Essa angústia de alma que ele tem, essa busca de alma que ele tem, a gente poder pensar, e quase que matematicamente, com a lei de causa e efeito, que para mim ela é uma lei fantástica. E a lei de amor, né, que faz a gente olhar todo mundo como irmão. Agora, é uma coisa que a gente já tem a consciência, está ampliando o nosso entendimento, agora lutando para colocar em prática.
mas feliz, porque a gente sabe que não vai acabar. Se eu não conseguir, eu vou continuar na minha luta mais para frente, né? Então é muito importante, muito importante. E, Lu, quando você fala a respeito da morte, né? Ah, porque era a morte, então. Mas aí, quando a gente sabe que a vida continua, a gente se pergunta: o que a gente faz com essa vida? Meu Deus, e agora? Antigamente eu ia morrer, ia acabar, tudo bem. Mas e agora? Eu tenho a vida, o que eu faço com essa vida? Leia Aí, Kardec. é interessante que a Ana Elisa colocou aqui, né? Eu penso que o maior incômodo é ter que empreender esforços para se transformar. Reforma íntima dá trabalho e dói, né? Então, se a gente, né, tem uma vida, eu vou morrer, acabou? Acabou. Mas agora eu tenho que me reformar, eu tenho que mudar todos os meus conceitos diante do que eu agora sei, que a vida não acaba, que a vida continua. E aí, o que eu faço com isso? Ela continua, né, Leni? Eu faço com isso. Ela continua, né? E eu não vou virar santo, eu vou ser exatamente o que eu sou. Eu não sou santa, né? Eu não sou santa. E o inferno não existe. Eu vou ter que me deparar comigo mesmo. Isso. Né? Com os meus conceitos, com as minhas coisas. Eu vou ter que ser uma pessoa melhor amanhã. Eu gosto muito do senhor Altivo Panfio, quando ele fala, né, na origem da consciência. Eu aprendi no passado, estou aplicando no presente e tenho que me melhorar para o futuro. Então, quando a gente vê essa visão de futuro, porque o futuro pertence a mim, eu vou construir o meu futuro melhor. E é como a Ana Elisa falou, dá trabalho sim. Para que o meu futuro seja melhor, eu vou ter que deixar todas as malas, as coisas que eu carrego para trás, porque eu tenho que caminhar leve, né? Eu tenho que ser leve nessa caminhada. E olha, a gente largar os pesos é difícil muitas vezes, né, gente? É bravo. Uma das partes que eu fiquei impressionada quando eu vi o filme Nosso Lar era aquela questão lá que eu esqueci agora o nome dela, ela ia reencarnar e o filho chorava. Olha que eu já li esse livro várias vezes, mas no filme é muito impressionante. E ele chorava, menina, ele chorava de soluçar, e foi tão bem feito, né? Porque aí você assim, é mesmo, né? Olha, já espírita, né? É o sentimento. E a nossa verdadeira vida é do lado de lá, não é? E aí ele chorava, porque para eles lá, para nós lá, aquilo é a morte. Olha só, que complexo isso tudo, mas tão fácil de entender. Então, assim, realmente a verdadeira vida, né? E o Espiritismo vem realmente com uma magestria, trazer isso para cada pessoa chega de um jeito, dentro do seu conhecimento, do seu entendimento, da sua capacidade. Agora, a realidade todos nós sabemos que nós vamos morrer, essa é a verdade, vamos desencarnar um dia, seja onde quer que eu esteja, numa aldeia indígena, na África, na Europa, todo mundo sabe. Então, gente, vamos nos ocupar com essa temática, né? Não é mesmo? É uma coisa importante, né? Meu reino não é desse mundo, então esse mundo é um mundo passageiro. Vamos olhar para frente. Os espíritos da nossa casa usam demais a expressão vida futura, mandando a gente olhar para a vida futura, pensem na vida futura, se vejam na vida futura, que realmente é a maneira que a gente tem de, primeiro, se convencer disso, né? E ficar tranquilo, né? Porque é isso, tá vivo, reencarna, desencarna, tá vivo, reencarna, tá vivo sempre, lá e cá, sempre vivo, não tem jeito. Aí eu estou lembrando de Sócrates. Já que sabemos que somos imortais, não é interessante estudar sobre a imortalidade? E também que a gente hoje constrói o nosso futuro melhor, né? Então, hoje eu estou construindo. Eu não posso esquecer do hoje, porque hoje eu estudando, eu refletindo, hoje eu agindo com o outro, eu tratando o outro melhor,
eu vendo o outro como irmão, hoje eu estou construindo esse futuro. Então, a importância do hoje na nossa vida é também muito grande, porque quando a gente se apropria desses conhecimentos, no hoje, no agora, a gente pode fazer diferente, né? Porque o A semeadura é hoje, né, Leni? A semeadura é hoje. A semeadura é hoje, né? É agora. Então, o futuro é sempre incerto, mas o agora, né? Então, quando aquele jovem foi chamado naquele dia, naquela agora, ele jamais poderia imaginar o que ia acontecer com ele no dia seguinte. Não é isso, gente? Ele foi chamado no hoje. Né? Nós aí sendo chamados também. E todos nós sendo chamados no hoje. Gente, Lu, você ia falar alguma coisa sobre o Sócrates, Lu? Não, agora não mais, porque falta 2. Não, eu só queria falar, poxa, Sócrates, já antes de Jesus. Então, assim, se você não conhece o cristianismo, você já ouviu falar em Sócrates, né? Então, ele já falava isso. Mas, gente, falta apenas 1 minutinho para nós terminarmos o nosso estudo. Nós temos hoje ainda um outro estudo depois desse aqui. Temos aí o nosso Elahad, que estuda uma vez por mês conosco, trazendo reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, se eu não me engano, estamos no capítulo 7. A Jane vai me ajudar aí, mas não importa. Vocês todos estão convidados para estar conosco daqui a pouco. Da minha parte, vou fazendo as despedidas, passando para o Lore, depois para a Amália, para a Rô, finalizando com a Leni, que fará a nossa prece final, não é mesmo? Agradecendo a vocês que estiveram aqui conosco, agradecendo a vocês que estiveram através da TV7, da Rede Amigo Espírita, do GRAC da Itália, e aí pelo nosso canal do Seja. Muita gratidão, vocês que entraram, que assinaram o nosso canal, que estão aqui conosco toda semana. Nós temos tanto a agradecer, teria tanto a te falar, mas com palavras não sei dizer, só sei dizer gratidão aos meus amigos e irmãos que estão aqui, pedindo a Deus, aos benfeitores espirituais, que os emane de saúde, a nossa Amália, que está com a gargantinha um pouco assim debilitada, o nosso Lore, que os benfeitores espirituais com suas luzes invadam seus lares, e que assim seja. Estaremos juntos na próxima semana. Obrigada, Leni, Lore, Amália e Rô, e a todos vocês que estão aqui, e a Jane, que está escondidinha, ou melhor dizendo aqui, guardadinha aqui nos bastidores, nos ajudando, tá bom? Passo a palavra para o Lore, e aí vamos, consequentemente, passando para os outros, finalizando na Leni. Abraços. Alegria estarmos juntos. E, Lu, assim, como é importante a participação dos companheiros, né, registrando ali as suas opiniões, né, estando junto. É rico isso, é muito rico. É um grupo de estudo, é verdade. Isso. E eles podem achar que não, mas eles nos alimentam, né, com os comentários que fazem, e isso é muito rico, facilita muito para nós o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos eles, que possamos estar juntos sempre em nossos estudos. Muita paz. Obrigada a todos, um bom dia e uma boa tarde. Foi muito bom assim mesmo, com voz gasguista e tudo. Um grande abraço. Meus irmãos, obrigada, muita paz, que nós temos uma semana de boas escolhas e que Deus continue conosco, mas acima de tudo que nós busquemos, né, o Pai. Beijo no coração. Eu sempre digo como é bom amanhecer e entardecer falando de Jesus, estudando Amélia Rodrigues. Então, vamos fazer a nossa prece. Obrigado a todos e que possamos ter um excelente final de semana, né? Graças a Deus. Então, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, queridos amigos espirituais responsáveis por este estudo. Obrigado por estarmos aqui já, nesta presente encarnação, estudando o Teu Evangelho, trazendo eles para a vida prática do nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, pela doutrina dos Espíritos, essa doutrina tão esclarecedora, que vai norteando a nossa vida, quando assim quisermos, de uma maneira que possamos realmente
encontrar a felicidade real. Muito obrigado por tudo, Senhor Pai, Deus de todos nós, Senhor da vida, por estes instantes de estudo e por estarmos aqui envolvidos com o Evangelho do Teu Filho amado, que chegou até nós, Senhor Jesus e Mestre. Que assim seja, graças a Deus.